Oba! Acho que agora ele vai entrar. Sou meio anta pra esse negócio de internet. Ih, manchinha, vem aqui. Cássio! Entrou! Graças a Deus! Olá! Quem tá comigo? Ô, A Rita Lee. Não, essa é a manchinha. A Rita Lee sumiu. Peguei. Olha, a gente vai mostrar os nossos pets primeiro, para depois começar a live, beleza? Oi, Gabriela de Londres! Olha a fã! O Del Werneck, querido! Olha só, a Love Angela Deep, a Jéssica. O manchinha, aparece mais. Aparece mais. Cadê o seu? Esta aqui é Ai, como chama? Twig. Twig. Ai, que graça. Olha ali, manchinha. Olha o cachorro do Cássio. Olha ali. Esta aqui. Pronto. Bom, né? Vamos esperar. Olha, a gente também é fã de vocês. O que mais? Olá, Isso aí. Salve, Bastos Cristiano. Oi, Vinícius. Júlia, Isabel Gomes, a Twig, Ilana Soares, Camila Vieira. Diego! Oi, Diego! O Diego tá aí. Diego. Dog and cat. Estamos longe. E aí? Olha só, sou eu que vou começar a fazer as perguntas, é isso? Ai. Você é que manda. Você que fez tua brincadeira, peraí. Gente, eu tô bonitinha. Eu podia ter passado um corretivo. O outro sumindo da live toda hora. Vem cá, Rita Lee, vem. Pronto. Ei. Tá. Olha só. Vamos fazer a primeira pergunta, gente. Ô, Cássio. Eu. Obrigada, Raimundo. Qual foi o seu primeiro trabalho de criança que você fez na vida? De criança? Salve, Raimundo. Pra criança. Oi, Giovana. Meu primeiro trabalho para criança que eu fiz na vida foi um espetáculo chamado Pinóquio, com uma companhia chamada Teatro degli Audati, era uma companhia italiana, que era um espetáculo só de teatro-dança. Tinha só 2 minutos e meio de fala. E eu fui, por causa desse espetáculo, fui para a Itália com essa companhia. Foi o primeiro trabalho que eu fiz para criança. Oi, Carlito, tudo bom? Olha só, já foi para a Itália, gente. E me diz uma coisa, cadê minhas perguntas aqui? O que você acha que o Cássio tem do Nino? Luan? Olha, sabe... O que o Nino tem do Cássio? O que você acha que eles têm em comum? Que a gente tem em comum, por exemplo, quando eu era criança, eu era uma criança muito presa dentro de casa. O Cássio vivia em quarentena, gente. Ele era eu já ficava em quarentena. Então, igual o Nino. Eu sempre brinco que eu amadureci um pouco rápido demais. E o Nino me ensinou a ser criança de novo. Ele me recuperou um pouco a infância. Porque eu sempre ficava com gente mais velha, eu era muito preso dentro de casa. Então, o Nino me deu essa recuperada na infância. Ah, legal. Você era mais sério e tal, e o Nino fez você brincar mais. Exatamente. Tomei uma infância, fui ser moleque depois de grande. Sei, muito bem. E em quem você se inspirou para fazer o Nino, por exemplo? Olha, um monte de gente. Como eu era criança, quando eu era criança, como eu ficava muito preso dentro de casa, né, eu via muita televisão. Eu era rápido. Então, todos aqueles seriados americanos, eu assistia. Ginny Eugênio, A Feiticeira. Eu também, só uma parte. Ginny Eugênio, por exemplo, me inspirou para fazer a Penélope. Pois é, a gente... todas essas séries... Bonanza, você assistia Bonanza? Jack Lewis. Você assistia a Família do Remy? Assistia a Família do Remy, opa, assistia. Zorro. Os Monkeys. The Monkeys. Zorro. Claro, The Monkeys. Claro que vocês podem... claro que vocês podem fazer pergunta, óbvio. A gente tem um monte de perguntas que já fizeram. Então, eu estou fazendo essas perguntas, mas manda as perguntas aí. Tá, então... Mas quem, assim, se acha muito parecido com o Nino? Eu acho muito Chaplin. O Nino é muito Chaplin, né? Ele é muito... Um pouco do Chaplin, um pouco do Buster Keaton. Impressionantemente, um pouco do Oscarito. Eu gostava de ver filme. Minha mãe era muito fã do Oscarito na juventude dela. Então, sempre que passava filme do Oscarito na televisão, eu adorava ver.
Viu, gente? Procura aí quem é Oscarito, para quem não sabe. Silmara, o Bruno Foi Gustavo. um grande comediante brasileiro. Exatamente. E você... Convidado para fazer esse filme nos Estados Unidos, para fazer A Volta ao Mundo, aquele filme que era A Volta ao Mundo em 80 dias, e ele não foi. Ele era para ser no lugar do Cantinflas. Ele ia fazer aquele Olha personagem. só. Prisol! Beijo pra Prisol! Vai vendo aí, Cássio. Tem um monte de gente que você conhece que tá entrando aí. Tá bom, mas por exemplo... Gente, eu vou confessar uma coisa. Eu tô sem óculos, então não consigo ler. Gente, põe um óculos, criatura. Olha, então o Nino não tá vendo vocês que estão entrando Então aí, mandando beijo pra ele. Olha só. Margarete Santos, Mac Vieira. A gente está perguntando se a gente era reconhecido na rua. Olha, eu, a Penélope, na época do Castelo, não era reconhecida na rua, porque eu sou bem diferente da Penélope, né? Dá pra ver. Mas, tanto que os pais me forçavam a imitar a Penélope para que as crianças seu filho passem. Aí você é mais parecido com o Nino, você não tinha peruca rosa. Não mas aquela peruca do Rabinho. Mas era muito reconhecido, sim. Tinha uma época que isso era muito forte, assim, você sair na rua. Hoje ainda é, né? Essa coisa. Claro. Tem uma geração que viu muito a gente. Então ainda tem muito esse reconhecimento, assim, quase que diariamente. Agora não sai mais na rua, né? Agora tem mais do que antes, porque agora os fãs cresceram, aí eles têm voz, né? Eles podem chegar e falar pra gente. Quero mandar um beijo para aquela infância que acabou de entrar aí. E me diz uma coisa, o Cássio, você tem muita... Bom, o Cássio continua, a gente reconhece ele como Nino, né? Ele tá aí magrinho e tal, ele é ágil. Qual é a sua preparação? Porque o Nino não parava quieto, né? Qual é a sua preparação? O que você faz para ter essa coisa corporal, essa habilidade corporal? Você parece um bailarino. Então, os dois aqui, né? Você e eu somos sagitarianos, hiperativos fisicamente, né? A gente não para. Eu faço aula de dança, aula de balé clássico, quase todos os dias. Se eu posso fazer aula todos os dias, eu faço. Faço academia. Então, eu estou sempre fazendo academia, faço musculação na academia. Então, eu estou sempre fazendo coisas, atividades físicas, eu não paro. Eu não consigo ficar quieto. É muito difícil para mim. Mas o balé clássico é uma coisa, não sou um bailarino, mas eu faço aula com turma avançada, vou catando milho atrás, vou correndo atrás, mas eu faço aula, se possível, diariamente. Tenho feito... É isso que eu ia falar. O Cássio está fazendo agora em casa, né? Alguém manda... Você tem um professor de balé? O Paulo Vinícius estava dando aula, que foi minha professora Cátia. Um cara que chama Diogo, super bacana, que mora fora do Brasil. Então, eu tenho feito aula com esse povo. Tá. Eu vou acabar minhas perguntas aqui, logo vou fazer as perguntas que o povo está aí perguntando, né? Quanto tempo... Porque assim, o meu personagem era episódico. Então, o meu personagem entrava uma vez por semana. Então, eu gravava menos tempo. Vocês, o Zeca, Biba, Nino... quem mais, gente? Os que moravam dentro do castelo, eles gravavam... Como é que era? Vocês gravaram quanto tempo? E era todos os dias que vocês gravavam? Como era a carga horária? Eu trabalhava de segunda a sábado. Segunda a sábado, o Cássio pausou lá do outro lado. Caiu a conexão. Enfim. Não, oi, Samuel. Fala aí. Pode falar. Você trabalhava de segunda a sábado. Obrigada, Kátia Urbano. Voltou. De segunda a sábado. Catione, beijo. Fala. Yara Janra. Então, gente, Yara Janra fez o primeiro Rá-Tim-Bum, ela apareceu aí. Vai. Querida Yara, adoro. Responde. E quem mais? Samuel. Então, eu trabalhava de segunda a sábado, das 10 da manhã às 6 da tarde. As crianças, como faziam escola, elas chegavam depois do meio-dia. Então, eu já tinha gravado algumas coisas sozinho, de manhã. As crianças almoçavam, aí todo mundo ia gravar. Continuava a gravação até às 6 da tarde. E vocês gravaram quanto tempo? 2 anos, um ano? 1 ano e meio de gravação foi. 1 ano e meio. 1 ano e meio de gravação. Para quem não sabe, tem uma curiosidade. O Castelo Rá-Tim-Bum foi gravado todo antes. Só depois foi pro ar.
Quando o primeiro episódio estava indo para o ar, a gente estava terminando de gravar. Estava quase nos últimos episódios de gravação. Então, a gente tem essa coisa, essa curiosidade. A gente gravou o castelo inteiro antes. É, isso aí. Daí as pessoas não... A gente não sabia esse sucesso todo que ia fazer, né? Você sabia? Você achava que ia ser esse sucesso todo? Então, eu acho... Não, mas a gente não se preocupava. Não era essa a preocupação. Se eu trabalhar, já estava tendo um sucesso. Né? A gente estava numa fase da carreira muito jovem, muito aberta. Então, o que a gente queria era fazer, a gente fazia tudo. Né? Então, a gente estava muito feliz em estar trabalhando, a gente não tinha essa preocupação, esse comprometimento, se vai ser sucesso, se não vai ser sucesso. A gente fazia um trabalho que a gente achava legal. Por exemplo, dos meninos, como que era a personalidade de cada um ali gravando? Sabia mais o texto, outro brincava mais? Como que eram os seus colegas de trabalho? Então, na verdade, por exemplo, eu peguei ali o Luciano Amaral, que já era rato de televisão, né? Eu tinha feito um monte de coisas, já tinha feito o Mundo da Lua, então o Luciano já estava ratinho de estúdio, a Cíntia Raquel também. A Cíntia também tinha. E o Fredinho e eu estávamos chegando. Né? Tinha uma coisa, até saiu uma matéria, tipo meio maldosa, hein, dizendo que eu não gostava de criança. Não é que eu não gostava de criança. Eu tentei explicar isso. Quando eu tinha receio, porque como eu fui uma criança muito retraída, né, eu sofria muito bullying de criança para criança. Aí na hora que eu cheguei no estúdio, falei, puta, 3 crianças, que medo. Que eles iam zoar com você, talvez. Falei, não, vamos bulinar, porque criança é infernal, né? Criança, ela fala tudo que ela pensa, criança não tem filtro, criança tem uma sinceridade absurda. Então, eu falei, mas aí no final eu comecei a infernizar os 3. Eles não aguentavam, porque me despertou uma coisa tão legal, assim, que eu não conseguia parar de infernizar os 3. Você ficou mais criança que eles, né? E mais criança que eles. Isso acontecia comigo também. Me conta, como é que foi para você fazer a Penélope? Não, o que eu lembro, assim, por exemplo, o Fred, né, que era o mais jovem, quando eu cheguei, assim, eu não tinha muita experiência com câmera, eu era mais de teatro. E ele ficava sempre falando para mim, você não tá vendo a câmera, você não tá vendo ali, você não tá vendo a câmera. É que o Fredinho era... Fredinho era o quê? Monstrinho. A criança, né? Quanto mais jovem, o cérebro é melhor. Que nem no Carinha de Anjo, eu trabalhava com o menino, o Gabriel Miller, ele sabia o texto de todo mundo, né? Os caras são uns monstros, assim, né? E como é que foi, assim, para você? Como foi o seu teste? Como é que você chegou a ser escolhido para fazer o Nino? Então, pode ser que a memória falhe. Isso não é muito claro para mim. O que aconteceu foi o seguinte, o Flávio de Souza me indicou o Cal Hambúrguer para ver um espetáculo que eu fazia, que era o Tamara, que não tinha nada a ver com criança. Era um espetáculo com casa, era um interativo. Eu fazia um mordomo judeu, não tinha nada a ver com criança. Mas o Flávio disse para o Cal Hambúrguer ir assistir. O Cal foi e a TV Cultura me chamou para fazer um teste. Eu tinha tido uma experiência muito forte na Itália com clown, mímica, essa questão de humor. Eu tinha um clown muito divertido, muito bom. Aí eu fiz o teste e no dia do teste eu falei, eu acho que eu passei. Você teve essa... Fui embora, nunca mais ninguém falou nada. Aí depois... Só um pouquinho. Mas o teste mesmo, como é que foi? Você dançou, cantou, você tinha um texto? Como que... Cantei, fiz testes com outras crianças, de interação com outras crianças. E aí fui embora. Depois de 15 dias, não tinha acontecido mais nada, ninguém falou nada. Aí ligaram para minha casa e tinham dito que eu tinha sido aprovado. E era para começar a experimentar umas coisas na TV Cultura, fazer uma espécie de laboratóriozinho, tal, com os 3. Né? E aí eu fui e a gente, depois de um certo tempo, começou a gravar. Aí foi você assim, botou meio... Você colocou aquele figurino, aquele sapato enorme, não? O figurino foi sendo elaborado, o Gardinho foi elaborando o figurino aos poucos. Né? Tanto que tem um período
do Castelo, que a gente gravou, que o Nino não tem aquele cabelo. Tem um cabelo descabelado, ou então Aquilo usa é cabelo chapéuzinho ou é azul. peruca? É cabelo ou é peruca? Cabelo. Cabelo, tá. Cabelo. Eu fazia escova todo dia. Eu chegava e fazia escova todo dia. Aquilo era meu cabelo. Né? Tá. E isso era um trampo, porque o estúdio não tinha ar-condicionado. Né? Sei, Não eu sei se sei. é isso. Não tinha ar-condicionado. As roupas eram muito quentes. Então a gente desmontava a maquiagem, desmontava o cabelo. Então você passava o dia arrumando o cabelo e retocando maquiagem. Era É, árduo. Era árduo. eu lembro, eu tinha unha postiça, tinha peruca, tinha duas meias, tinha um maiô por baixo, na época eu não tinha silicone, então tinha um sutiã de bojo, era um Hoje, monte de coisa. Tinha cílios postiços, hoje eu tenho, né? Tinha cílios aqui em cima, tinha cílios embaixo. Olha, o Cátia Urbano aí, viu? Não era peruca o não negócio do era Cátia. peruca, era meu cabelo. Era o cabelo dele. Então, gente, a gente demorava muito para montar os personagens. Todo mundo, né? Vocês conhecem os personagens, vocês sabem que tem muito truque ali, muita coisa. Mas, Era. por exemplo, como foi o seu primeiro dia de gravação? Você lembra, mais ou menos? Porque a Nossa, gente... não é possível. Não lembro. Não lembro como foi meu primeiro dia de gravação. Não tenho ideia. E Não depois, tenho... e depois de um tempo, assim, imagina, um ano e meio gravando, você já estava muito. Você entrava ali, botava a roupa, já vinha o Nino, né? Acho eu, não sei. Aí você está dominando o personagem. Né? Depois de uns 3 meses de gravação, todos os dias, então você já sabe, já sabia a dinâmica. E teve uma coisa muito legal, né, nessa experiência. Ninguém sabia muito como fazia televisão. Sei. E Nós todos nós éramos quase todos de teatro mesmo, né? éramos todos de teatro. E tinha uma coisa muito legal também. Bem ou mal, todos nós já nos conhecíamos fora de lá. O que, que eu e Todo tu mundo já se tínhamos conhecia. feito? Você lembra o que, que a gente tinha feito? Comercial, eu lembro, de supermercado, né? Comercial, mas a gente ou se cruzava em restaurante à noite, ou se cruzava. Eu já te conhecia da época do que você fazia o creme de la creme, Com né? aquele grupo lá. Uhum. Com aquele grupo. Então a gente já tinha um convívio, a gente sabia quem eram as pessoas, éramos já pelo menos amigos, já tinha uma relação. Né? Rosi, Sérgio Mambé, todo mundo já se conhecia. Então foi uma coisa muito legal, que eram atores de São Paulo, atores de teatro de São Paulo, que foram para o estúdio de televisão e começaram a experimentar como fazia aquele tipo de coisa. Né? Acho que foi uma das coisas que legitimou muito. Né? O Flávio de Souza é um autor de teatro, ator de teatro. Né? É, Tinha toda uma especificidade. Né? O Kaumburg estava explorando linguagens de stop motion. Né? Então a gente tinha adentrando também nesse outro terreno. Né? Então tinha E muita gente nova, com desejos novos para fazer uma aquilo. coisa, uma coisa legal, assim, que eu lembro, né, quando eu vi a primeira vez o cenário montado, principalmente daquela parte lá quando tinha árvore, eu fiquei impressionada com aquela Disneylândia que foi criada, porque era um universo criado, assim, né? E aí eu sei que as crianças consumiam alta literatura, alta costura de várias épocas, a música, pintura, poesia, coisas muito requintadas de uma forma lúdica, né? É. E você lembra, assim, quando você viu aquele cenário a primeira vez, sei lá, Não, teu foi. quarto? Eu comecei, se não me engano, a primeira coisa que eu vi que estava pronta foi a cozinha. Ah, tá. E a cozinha era genial. Ela tinha aqueles banquinhos que saíam do chão com um pé Ah, sanfonado. é. Né? Então a cozinha era genial. Então era muito gostosinho assim. A gente estava no universo lúdico, assim, era tudo. Depois acho que eu fui na biblioteca, a gente gravou uma coisa na biblioteca que também era linda a biblioteca. Então O seu era quarto. Eu meu adoro até hoje o seu quarto, quarto. curava o meu quarto, que era todo de figurinha, todo a parede era toda estampada de história em quadrinhos. É. Foi muito Era legal. As pessoas estão perguntando aí sobre a exposição, né? Porque aí depois de muitos anos, 20 e tantos anos,
teve essa chance das pessoas poderem entrar no nosso cenário, né? Com a questão das exposições, está todo mundo aí falando, muita gente foi na exposição, adorou e tal. Eu mesma, na exposição, eu aprendi muito sobre o castelo, né? Porque era tanta coisa. Esses dias mesmo eu fiquei sabendo que o Theo Werneck, que entrou aí, fazia o tap ou flap. Eu não sabia que era, né? Então tem um monte de coisa que eu fui saber depois na exposição, imagina o público, né? Por exemplo, um exemplo de amizade antes. O Theo Werneck, a gente se conhece do ginásio. A gente é da Zona Norte de São Paulo. Do mesmo colégio, teve mesmo professora de educação artística. Por exemplo, já muitos anos antes da gente fazer o Castelo Rá-Tim-Bum se encontrar lá. Bom, eu vou começar a ler um pouco as perguntas que estão fazendo aqui. Acabaram de perguntar, eu esqueci quem. Adelaide, uma menina perguntou como é que chamava a coruja, não, o bicho da Morgana era a Adelaide. Era a Adelaide. Oi, Cauã! Gabriel de Londres ali falando. Olá, Jansson. O Diego. Diego. Regina. Olha só, a Ana Giacomini perguntou o que a gente acha que foi o fundamental para o sucesso do programa. E como que a vida da gente mudou depois. Ana Giacomini, fala aí, não sei. Tá, o que foi fundamental para o sucesso do programa, eu acho que, primeiro, era o astral de todo mundo. É isso que eu já falei. Eram pessoas que estavam descobrindo uma coisa nova. Ninguém estava ali propositadamente focado em fazer sucesso. Mesmo porque a TV Cultura é uma fundação sem fins lucrativos. Né? É uma televisão estatal, né, que tem um outro tipo de penetração no mercado, né, que deveria ser muito maior, inclusive, por se tratar da questão cultural. Então, a gente não tinha uma perspectiva de mercado quando foi fazer TV Cultura. Era uma coisa gostosa de fazer. E só para completar o que a Ana Giacomini que fez essa pergunta, muita gente pergunta assim, por que não se fazem outros programas infantis tão legais quanto da cultura e tarará? Porque, segundo o que o Cássio está falando, é uma televisão estatal, que a preocupação é só educativa, né? Então não se tem essa visão de vamos fazer uma coisa que vai dar lucro, né? Por isso que hoje existe, por conteúdo de qualidade educacional. Tem um canal chamado Gloob, que faz uma coisa legal para criança, tem os Detetives do Prédio Azul, que fazem uma coisa legal para criança, mas existiu uma lei que proibiu o merchandising, muito corretamente, essa lei, de produtos para criança. Com esta proibição do merchandising, as TVs comerciais, elas se desinteressaram, porque elas não têm lucratividade com o programa infantil, porque você não pode fazer merchandising, né? Então, essa é uma das razões que não se investe mais, porque uma TV comercial está visando lucro. Então, isso é mais complicado na realização para uma TV comercial. Claro. Bom, outra coisa também que a Ana Giacomini perguntou como é que a vida da gente mudou. Eu imagino que a tua deve ter mudado muito, porque, né? A minha mudou muito. Né? A minha vida mudou muito por causa do Castelo Rá-Tim-Bum. Essa coisa de você ficar muito popular, né? Foi uma época que a gente ficou muito popular. A gente chegou a fazer, quando a gente fazia espetáculo do Castelo Rá-Tim-Bum, a gente chegou a fazer espetáculo em estádio de futebol. Era uma loucura. Só um pouquinho. Isso responde uma outra pergunta aqui que vai entrar, não sei de quem exatamente, que era sobre isso, se a gente pensa em fazer espetáculo de teatro. O Cássio, logo naquela época, explica o que você fez e agora o que você está fazendo. Então, a gente fez um espetáculo que chamava Onde Está o Nino? Direção da Mira Rá, não era? Isso, texto do Flávio Souza, direção da Mira Rá, que era um grande musical que a gente fazia no Tuca. A gente fazia espetáculo todos os dias, de segunda a domingo. Às vezes 2 sessões por dia. Eu lembro que eu fui convidada para fazer espetáculo, mas eu não pude. E quando eu fui assistir, eu vi que tinha várias Penélopes dançando, eu quase morri de ciúmes. A gente fez um coro. Coro de Penélopes. Então, a gente viajou muito com esse espetáculo. Era muito impactante, porque parecia um jogo de futebol. Era um espetáculo vibrante, as pessoas gritavam durante o espetáculo, tinha muita interação com a plateia.
Então, e com isso, claro, essa popularidade vai mudando a sua vida, né? Aham. E esta coisa muito louca que é o carinho do público. Todo mundo do Castelo Rá-Tim-Bum, todos os personagens, tem uma relação muito positiva com o público. Aliás, o público tem uma relação muito positiva com os nossos personagens, né? Então, tem gente que vem assim, isso deve acontecer com você, e fala, muito obrigado pelo que você fez, né? Eu sempre falo, desculpa, foi sem querer, né? Ah, que ótima essa resposta. Desculpa, foi sem querer, a Porque gente foi sem querer, a gente não sabia o está sucesso que ia trabalhando. ser. Fico muito feliz Aham. que isso esteja acontecendo, né? Que você já fez, mas juro que foi intencional, foi sem É, querer. muita gente me pergunta, muita gente fala assim, bom, claro, clássico, né? Você fez parte da minha infância e eu me tornei jornalista por conta da Penélope, né? Quer dizer, é uma responsa a gente trabalhar com criança, né? E eu É uma amo e agradeço até hoje ter participado desse projeto que eu acho, assim, 200 é uma estrelas. cura, e tem um público. Agora está voltando, né? O Castelo Rá está no YouTube, né? Isso, e vai pro Netflix, também me perguntaram aí, né? Tá no Netflix, vai pro Netflix ou já Não, tá? pois é, essa coisa do Netflix está muito mal explicada. Eu também ouvi Aham. falar. Aí eu chequei com o Luciano Amaral, o Luciano falou que ele não sabia de nada, que ele perguntou no Netflix. Cheguei com o Marcos Montenegro, que também disse que não tinha nada. Então, francamente, esta lebre eu não sei. Ah, O- tá. Mas eu acho que vai rolar, sim. Nossa, vai ser um maior sucesso, vai ser muito legal. Ah, vamos ver. Ah, estão perguntando assim, se o Renan Bressan perguntou se a gente gravou, que ordem foi gravado, se era cronológico. E se o Não, da não é. Penélope grávida foi o último. Isso eu vou perguntar para ti também, porque eu não sei se foi o último. Não era cronológico, não. Às vezes a gente tinha uns blocos de episódios, assim, e às vezes você gravava dois, três, E, e eles gravavam e depois. você lembra se o da Penélope, que também, o da Penélope grávida, que tem muita gente que está Lembro, falando aí o que Luiz Guilherme, adorava. marido, É, o Luiz Guilherme, o Luiz marido Guilherme e tal. Foi Favara. a primeira vez que ele fez comédia na vida. O ator Luiz Guilherme foi fazendo Ulisses. E aí tinha a minha filha, que chamava Nina, em homenagem ao Nino. Mas foi o último. Eu acho que foi meu último episódio. Tu não lembra? Eu não lembro, porque como vocês eram esporádicos, então, às vezes você É. gravava esse mesmo episódio numa segunda-feira, terminava ele na quinta, você lembra? Eu acho que Eu, foi o meu último. Eu tenho essa impressão, mas não sei se é verdade isso, né? O Rafa Cardoso, faríamos uma nova versão, por que a cultura... Já respondemos isso. Será que é tão caro elaborar o Rá-Tim-Bum, um corococó, um x-tudo? Corococó é bom, né? O coricocó, o x-tudo. Por que as grandes Cocoricó. emissoras fazem isso? A gente já falou, né? Porque a TV Cultura não estava interessada em dinheiro. Mas não sei se você tem mais um pouco a falar sobre isso, Cássio. Não, é claro que é dispendioso, né, fazer um programa desse. E tem uma questão também, aí a gente vai, complicado falar, que a gente vai entrar na coisa da gestão pública, né? Então, como a TV também passa pela questão da gestão pública, dos governos, então isso reverbera lá dentro também, né? Você muda o funcionamento, você muda tudo que está sendo feito, né? Então, isso é um pouquinho complicado. Um pouquinho O complicado. Plínio Vinícius está perguntando se tinha muitos erros na gravação do Castelo. Conta aí, porque eu lembro Tinha de um. erros, claro, tinha erros, tinha coisas engraçadíssimas. Conta aí, conta aí. Que todo mundo quer saber, tem muita gente que quer saber. Por exemplo, vou contar uma coisa levinha. O Sérgio Mamberti, um dia a gente estava gravando Sérgio com o Mamberti era o doutor Vitor. Dr. Vitor, que era o meu tio Vitor. A gente estava gravando um aniversário dele, se eu não me engano, que era um aniversário dele. Só que Todo ele mundo saía. tava. Eu tava Oi? também. Todo Que mundo, o ele elenco saía de todo dentro tava. do bolo. Que ele saía de dentro do bolo. E era um Peraí. bolo enorme, Isso. de isopor, que acendiam as velas, acendia-se velas, e
ele saía, numa determinada hora ele saía. E o Sérgio, na época, eu acho que trabalhava no Ministério da Cultura, ele estava de ministro da Cultura. E ele trabalhava muito. Então ele vinha para São Paulo, gravava e ficava muito cansado. Então, um dia que a gente estava gravando isso, ele estava indo o bolo, e a gente fazendo a cena, ele dormiu. Ele Eu lembro. E a gente... E aí ele acordou no meio, acordou de qualquer jeito, ele virou a tampa do bolo e começou a pegar fogo na tampa do bolo. Tinha muita coisa. Aí pode falar coisa baixaria, não? Claro que pode, claro que pode. Então, tinha um diretor chamado Fernando. Sim. Que não está mais entre nós, né? O Fernando. Que não está mais entre nós. O Fernando foi junto com o Etevaldo, inclusive estão perguntando também depois, você fala sobre o Etevaldo. Tá. Que faleceu. Aí o Fernando, já não está entre nós, mas o Fernando tinha feito uma cirurgia de hemorroida. Dá um Google aí, gente. O que é hemorroida? Ele tinha feito uma cirurgia de hemorroida. E ele ficava andando com uma boiazinha, uma almofada, que era uma boia. Aquela uma boiazinha redondinha assim, para poder sentar. E ele carregava a boinha do coisa. Aí o Fredinho ficava atrás dele, perguntando: para que você está com essa boia? Não interessa. Não, por que você está com essa boia? Criança. E ficou: não, eu quero. Por que você está com essa boia? Ah, que legal essa boia. Por que você está com essa boia? E ficou o dia inteiro no negócio da boia, negócio da boia, negócio da boia. Uma hora o Fernando se irritou e falou: por que o meu cu naufragou, garoto? Ele quis dizer porque o meu ânus, pelo amor de Deus. E isso mas não foi o cara que falou isso, gente. Foi o diretor, tá? Mas ele não aguentou. Ele chutou essa. E isso é uma coisa engraçadíssima que eu lembro. Que meu cu naufragou, garoto. Eu lembro que eu caí. Coisa engraçada de gravação. Eu tinha um que era o desfile, né? Que tinha o Rei Abacaxi, eu acho. Ou era o teatro, não sei direito. Era o teatro. Era um teatrinho. Aí eu tava com aquela meia rosa, todo mundo morrendo de rir aí do que você contou. E aí eu, claro, estava nada, eu escorreguei, me estatelei no chão e sempre o Fred Allen, né, que fazia o Zequinha, tirava o maior sarro da gente. Ele não perdoava, né? Ele fazia bullying. Ele fazia bullying com a gente. Deixa eu ver o que mais. Que vai ter algum especial com a gente junto, nós nunca sabemos. Adoraria. Aliás, eu acho que todo mundo muito disposto de retomar isso, né? Ninguém teria restrição, acredito. Claro. É que infelizmente, acho que com relação ao elenco não teria nenhum problema da gente fazer a volta do Friends, né? Total. Tipo assim. A Sol Schneider perguntou, a gente já respondeu. Aí tem a Jenny PC. Quais maiores desafios nas gravações? Você tinha problema de texto? Como é que era? Não, olha, o maior desafio na gravação mesmo era a questão física, de aguentar o estúdio, né? Do não ar-condicionado, das questões. Figurinos todos. Falo que eu acabei desbravando a TV brasileira, né? Porque era desbravando, até porque as condições de trabalho eram duras. Era como na época do quase a TV ao vivo, né? Quase TV ao vivo, quase TV Tupi, né? Era bem duro. Então, a questão principal era essa. Era uma quantidade de trabalho muito grande todos os dias e era árduo fisicamente. Outra coisa, todo mundo aqui está falando, mandando Camila, não sei o que lá, Gabriel, claro, era precário. Como é que se para você atrapalha, eu esqueci quem fez essa pergunta aqui, mas eu vou ver depois. Para você é ruim você ser associado ao Nino? Atrapalhou a sua carreira? Esse personagem que foi um sucesso? Como que é isso para você, lado bom, lado ruim? Então, o Danilo Time que perguntou isso. Então tem duas coisas, eu acho. É claro que foi muito bom, né? Foi super bom. Foi bom como realização pessoal, foi bom como você deu um trabalho legal que você construiu, foi bom pela repercussão que teve, pelo carinho que você recebe, né? Mas tive todo um processo, não tinha feito coisa grande para criança,
né? Então, fixou essa imagem com a coisa criança. Eu tive que retomar todo um processo de trabalho de vida para convencer que eu não fazia só aquilo. Certo. Né? Porque como a televisão é uma coisa muito invasiva, eu já tinha feito 500 coisas de teatro. E coisas importantes, na minha opinião. Né? E como a televisão é uma coisa muito invasiva e ela gruda quando é boa, né? Isso ficou muito na memória das pessoas. Para você descolar dessa imagem, então você tem que fazer um esforço redobrado para provar que você pode fazer outras coisas. Então, nesse sentido, foi bem difícil, né? Porque você tinha que provar que não sou só isso. Né? Bom, então, e não digo só, e não falo só para o público, não. É dentro do nosso setor. Né? Dentro das pessoas que trabalham com a gente. Beijo aí pro Jeff Lourenço. Outra coisa, estou perguntando se você ganhou muita grana. Se eu ganhei muita grana? Olha, na verdade, eu não ganhei grana com Castelo Rá-Tim-Bum, ganhei grana fazendo espetáculos diários. De teatro depois. Tá. Teatro. Né? E hoje em dia... Muito mal, como uma TV pública. Todos ganhamos muito mal. E nunca ganhamos, assim, até hoje passa e tudo, a gente não ganha nada. A gente ganha esse carinho do público, né? Isso é o mais legal. Eu sou uma situação razoável, né? Não sou rico de maneira nenhuma, eu preciso trabalhar para me manter, porque se eu não trabalhar, como todos os brasileiros nesse momento, não tenho o que fazer, não tenho o que comer, né? Você vai fazendo, tem uma folga, mas todo mundo tem que trabalhar, a vida não está ganha. Né? Por exemplo, os atores dificilmente vão se aposentar. Né? Não. Graças a Deus que a gente não... Eu nem quero. É de trabalho, é uma coisa, a gente tem microempresa, é uma confusão. Então, se parar de trabalhar, a vida fica ruim para todo mundo. Não dá, tem que trabalhar. Fora que a gente ama o que faz, né? Às vezes eu fico assim, eu tenho que lembrar que isso é trabalho, eu tenho que lembrar que isso é trabalho. Olha só, isso é um problema na profissão. É um problema. Porque às vezes a gente trabalha de graça, né? Trabalha de graça, você fala, que gostoso, vou fazer. Fala, mas... Enfim. Qual o teu episódio preferido, se é que tem algum, assim? Estão perguntando. Tem o episódio da menina Zula, que eu lembro muito bem, mas qual o seu, sei lá? O meu episódio, putz, eu acho que eu não tenho... Eu tenho... que eu vou falar uma coisa que é o meu preferido, porque, primeiro, teve um fato lá que foi triste, que foi a morte do Etevaldo. Eles também querem saber. Fala aí, por favor. O Etevaldo morreu no meio das gravações. Né? O Wagner Belo sofria de síndrome de imunodeficiência, né? Mas eu não sabia, ninguém sabia, né? Nem ele. E foi muito rápido. A gente teve um problema de saúde que foi muito rápido, tipo 15 dias. Né? E se interrompeu uma gravação que ele estava fazendo. Né? Isso foi muito impactante para todo mundo. Né? Eu conhecia já o Belo da Escola de Arte Dramática, pré-Rá-Tim-Bum, da EAD. A gente era colega de corredor, não era da minha turma, ele era depois de mim. E foi muito duro, principalmente para as crianças. Como é que a gente ia tratar essa coisa das crianças? Né? Tratar a questão da morte. E depois que o Belo faleceu, aí o Flávio escreveu um texto que era a Etelvina, uma prima ou irmã do Etevaldo, que veio falar que o Etevaldo não podia mais ir, tá? Que ele estava viajando. E foi muito emocionante esse episódio. Foi muito emocionante. A gente gravar essa coisa, mandando uma mensagem para o Belo. Ficou todo mundo muito tocado no estúdio. Então, acho que foi um episódio, para mim, mais forte. Que ficou mais a atriz que fazia que substituiu ele, ela era amiga do Wagner. Ela era da mesma turma de classe, inclusive. Tá. Bom, tem uma pergunta que está todo mundo fazendo aqui. Por que a Sara, não sei o que, não responde? Por que a gente não fez o filme? Primeira coisa, eu fiz o filme. O Cal me ligou assim nos 45 do segundo tempo e falou assim, eu queria te convidar para fazer uma participação afetiva no filme. Então, você vai fazer a Penélope de cabelo. Eu estava até com um cabelo bem parecido com esse. E eu fazia um anúncio na televisão que os planetas iam se alinhar.
Então, foi uma participação muito rápida que eu fiz no filme do Cal. Aí eu não sei, estão perguntando por que que tu não estavas no filme. O Cal optou por uma outra linguagem no filme, né? Então, como ele optou por uma outra linguagem, ele mudou várias coisas da estética do filme. Consequentemente, o Nino também. Por Imagino que isso. você tenha ficado triste, né? Claro, claro. Eu queria muito fazer o filme. É, Claro. todo mundo, né? Claro. E a gente adoraria fazer qualquer outro projeto que Opa! tivesse relacionado com o Castelo Rá-Tim-Bum, com certeza. É o maior carinho que a gente tem, né? E, enfim. Enfim. Quem mais que Pô, manda aí? deixa eu ver. Cadê as perguntas aqui, gente? Pergunta aí. Vocês... Ah, se a gente tem contato com... Bom, deixa eu responder só falando em morte, né? O manipulador do mal, que era o Checkmate, que era um grande amigo nosso, também faleceu. Mas ele Pois, faleceu, gente, depois, né? Da ele gravação. faleceu depois. Ele faleceu depois. Ele fazia o mal. Muito Ele faleceu. depois. É. Ele estava na Tailândia e morreu lá feliz. Ele morreu feliz, tá, gente? Outra Morreu-se coisa, de... estão querendo saber se a Sandra Nemberg fazia passarinha. Não, gente, não fazia. Todo mundo acha, isso é uma pergunta recorrente. A Sandra Nemberg não fazia, ela era atriz, quem fez é a Cissa Meirelles e a Dilma Souza Campos. Exatamente. Tá? Exatamente isso que aconteceu. Então, não... Deixa eu ver, o que mais que estão perguntando? Cássio, o que estão perguntando para ti aí? O Cássio, ele fala aí da peça que você tem do Nino, tá vendo se tem um figurino guardado e tal. Então, mais tarde eu fiz Oi, Denis Fernandes. há uns 3 ou 4 anos atrás, eu fiz uma peça solo do Nino. Era um monólogo do Nino. Justamente porque era uma questão para mim, né? Esta coisa de ter ficado fixado com o personagem, né? Então, a historinha era, todo mundo foi embora. Por que que eu sou diferente e eu não envelheço? Eu não consigo sair desse lugar, né? Então, tinha uma metáfora de uma coisa que eu queria falar, chamava Admirável Nino Novo, né? Que teve uma participação super linda, afetiva do Ney Matogrosso, né? Que ele fazia o Senhor Aventura, que era uma voz que estimulava o Nino através da imaginação, não sair de casa, mas viajar pelo mundo inteiro. Aliás, era bom de fazer aqui na internet, que ele viajava pelo mundo inteiro sem sair do lugar, né? Porque ele queria muito sair do castelo. Estou perguntando se vai voltar o teu monólogo aí. Não sei. Pode ser. Pode ser produção do Rodrigo Veloni. Aí tem que me acertar com o Rodrigo Veloni, escrito pelo Maurício. Enfim. Você, por exemplo, eu estou perguntando da questão do figurino. Bom, vou falar a minha coisa. Eu também fiz uma peça da Penélope, Penélope Repórter Cor-de-Rosa, era meio um musicalzinho, assim, com algumas músicas e tal. Então, eu tenho figurino, aliás, eu tenho um cenário da Penélope que eu acabei até deixando no teatro, porque não tem um lugar. Mas, uns 20 e tantos anos depois, eu fui na TV Cultura para gravar alguma coisa, não lembro o quê, que me convidaram lá de Penélope. Eu coloquei o figurino da Penélope e ainda me servia. E o seu, Cássio? O figurino original, você sabe? Então, eu fui gravar com o figurino do Nino. O figurino que está comigo, eu tenho o figurino do Nino, mas é o figurino que eu fiz para a produção do espetáculo. Parece outra produção. É uma cópia idêntica do figurino idealizado pelo Gardim, né? Só tem um figurino no final, que ele é todo de Swarovski, assim, de pedrinha, de brilhante, e que é diferente, que é quando ele vai para a Lua, que ele sobe. Aí, quando eu fui fazer no MIS, que teve a exposição do MIS, que eles pediram para a gente fazer depoimentos, e tinha uma holografia do Nino na entrada, eu não tinha o figurino. Eu usei o figurino da Cultura. Olha! E serviu. Viu? Os dois E a aqui mesma mandando medida. convite. Estão pedindo para a gente imitar a voz. Estão pedindo para... a gente sofre, viu? Porque eu malho, eu faço dieta, eu me cuido, a gente gasta bastante com coisa de dermatologia, de doutor Hamilton Macedo, de papapá. Você também, né?
Eu também. Eu também me trato, me cuido direitinho. Doutor Cláudio, doutor Você não Gabriel. fuma, não fuma, Oi? né? Você não Não, fuma, né? não fumo. A O gente... único vício que eu tenho é tomar um vinho. Eu adoro vinho. Eu Aham. tomo vinho todo dia, tomo uma tacinha de vinho. É o meu único vício. Não, não fumo, não bebo destilado, não bebo cerveja. Olha, o pessoal do Recife está aí falando. Beijo para vocês. Se eu conheço o Deserto Jalapão, eu não conheço, adoraria conhecer. Eu já ouvi falar pra caramba, óbvio. Você conhece o Jalapão, Oi? Tássio? O Jalapão, o Deserto Jalapão, você conhece? Nunca fui. Adoraria. É. Mas nós, então, eles estão pedindo para a gente Se não tomar imitar. vinho, como... Oi, não sei quem foi, não deu tempo de eu ler. Imita aí o Nino, vai. Ai, 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 que coisa, hein? Já Puxa que foi. puxa, não é assim? Ai, que puxa, que puxa. Sem roupa eu não consigo, gente. É uma coisa impressionante. Danilo Tanta Time, composto. não. A gente não. Eu conheço Recife, claro. Danilo Time, o Danilo Time. Se a gente tem. Bom, peraí, eu tenho que fazer um pouquinho da Penélope e depois a gente vai responder se a gente tem contato com os outros do castelo. Oh, Nino, você viu o gato pintado? Um beijo para o Rio Grande do Sul, para o Matheus Matoni também, para o pessoal lá de Minas. Oh, Nino! Já imitei. Pronto. Qual foi o maior mico? Alguém perguntou aí que a gente pagou lá no estúdio. Eu já contei que foi me estatelar no chão. E você? Ai, maior mico. A gente usava microfone. É. Usávamos microfone e a gente ficava o dia inteiro vestido, né, de personagem. O Eu, com dia. aquela unha postiça, não podia nem ir no banheiro, gente. Das 10 da manhã às 6 da tarde. Ficava vestida. E um dia eu fui no banheiro e o microfone ficou ligado. Ixi! Mico! Isso, isso foi um mico. Acompanharam desde a levantada da tampa da privada até a descarga. Coisa horrível, gente. Ah, meu Ah, Deus. e a gente não tinha celular naquela época, né? Para ficar falando. Claro. Olha, naquela época não tinha nada desse negócio de mídia social, nem nada. Os Mas direitos do Castelo foram comprados para Netflix? Não sabemos. não sabemos. Não sabemos. Um beijo aí para Love Angela Deep. E o que Castelo... eles estão perguntando sobre o musical do Castelo. Eu não cheguei a ver, mas eu estive lá fazendo uma reportagem. Era muito... Eu não sei se você viu, mas assim, eu não vi a peça, mas eu vi que tinha... Era 3 Ninos, 2 Zequinhas. Era uma releitura bem assim... Eu não consegui ver, eu estava trabalhando na época bastante. Estava na produção do meu espetáculo do Nino, do Admirável Nino Novo, e estava fazendo um espetáculo de adulto, então eu não conseguia ver, não tive tempo. Não consegui ver de jeito nenhum. Sobre mais alguma exposição do Castelo, olha, as exposições ainda estão rolando por aí. Claro que Então, agora, as exposições elas estão rolando, elas continuam rolando, elas estão viajando pelos shopping centers do Brasil. Nesse momento, eu não sei onde está, eu acho que ela não está em lugar nenhum. Com corona não tem nada, né, gente? Corona fica em casa, lava a mão, cuida do idoso, não faz bobagem, segue a ciência, pelo amor de Deus. Olha, minha amiga Mari Barbeiro entrou com o Diego, redondaram meu amorzinho, entraram aí. Os gritos da Penélope! O que aconteceu com o cenário da TV Cultura, gente? O que eu sei é que meio que mofou tudo por lá. Tanto que esses da exposição são refeitos pelo Marcelo Jacon. Foram Exatamente, foram refeitos. Houve um boato, que eu não sei se foi confirmado, que a árvore do castelo acabou virando portaria de uma boate. Será? Que foi parar no lugar que ela virou portaria de uma boate. Meu Deus, um abraço. Para quem quer um abraço? Regina 3007, Karina Mazini, amo essa voz. Pensei que era original da TV Cultura, não. Na exposição não são originais, não.
pergunta que todo mundo está fazendo é se a gente se encontra, né? Olha, minha parte, eu e o Cássio, vira e mexe, a gente se encontra em academia, né? A gente já se encontrou várias vezes em academia, em estreia de peça e tal, né? Que mais? A Cissa, que é uma das passarinhas, é minha amiga. A Patrícia Gaspar, um beijo, Edmila Vieira. A Patrícia Gaspar, que é a caipora, super minha amiga. A Rosi Campos, eu, você e a Rosi, nós nos encontramos numa gravação da Globo, né? Recentemente, lá no... Como é que chama? Que era mesmo? Ai, gente, não sei. Um programa lá que a gente... O Cássio saltou de uma piscina. O que era aquilo? Ai, o programa do Márcio Smelling, esqueci, vocês devem saber. O Fredinho eu encontrei há muitos anos atrás num negócio de teatro, que eu nem reconheci ele, mas isso já faz bastante tempo. Quem mais? A Cíntia, um dia eu estava conversando com o Flávio de Souza para fazer a minha... Hã? O quê? A gente acaba sempre se esbarrando, né? Tá no ar. E o Sérgio, chamava Sérgio. Chamava Tá no Ar, o programa que a gente fez. Então, a gente tem contato com os que estão vivos, a gente tem contato, né? E você, não sei, de você aí, não sei quem que você fala. Então, o Fred Allan a gente vê pouco, né? O Luciano Amaral eu quase nunca vejo. E a Cíntia tá morando em Buenos Aires. Buenos Aires. Mas a gente tem notícias agora com essa coisa tecnológica, a gente sempre acaba falando um pouquinho. Beijo, Ana. Beijo, Gabi. Os gatos estão brigando ali, gente. Tá uma loucura. Escuta. A gente é amigo, eu e o Cássio, claro que a gente é amigo. Eu tenho um sonho que é fazer uma peça com o Cássio. Tá? Depois a gente tá devendo isso, ó. A gente tá devendo isso. Até agora não deu. Aí perguntaram do negócio do vídeo. Estão perguntando aqui. Cátia Urbano. Oi, Carlito. Beijo. Tá escalando. Cauã. Somos amigos, sim. Bauer. E os que estão mortos a gente não tem contato. Mas eu acho que eles estão vendo as coisas, né? Bom, o vídeo foi o seguinte. Eu vi os desenhos... Foi ideia do vídeo. Então, eu vi os desenhos do Carlos Alberto Gadin, que é um cara genial. Vocês podem seguir ele no Facebook, Carlos Alberto Gadin. Ele não tá no Insta, porque ele é velho. E aí... Aí, o que aconteceu? Eu vi os desenhos, uma releitura, que ele botou máscaras nos personagens, botou coronavírus no Doutor Abobrinho, não sei o quê. E eu fiz um vídeo assim, depois eu falei, vou conversar com a galera para ver se a gente não faz um vídeo do elenco sobre o negócio do coronavírus, para dar uma dica. E aí eu fui ligando para as pessoas, a gente montou um grupo no WhatsApp, que agora tá uma loucura. E aí eu gostei desse termo, é Ratimbumers. Vocês são Ratimbumers. Os fãs do Ratimbum são uma geração, são os Ratimbumers. E aí a gente foi. E aí, da história do vídeo, ficou super legal. Graças a Deus, o Marcelo Tassi tem um monte de seguidor, o Cássio também. E aí deu maior gás para a gente voltar a ficar junto. E esse vídeo também explodiu aí, tá com 10 milhões de visualizações. Fala, Cássio. Falei muito. Não, foi isso. Foi uma delícia fazer. E foi tudo muito do mesmo jeito que aconteceu o Castelo. Foi muito espontâneo, muito carinhoso, muito rapidinho. Não teve nenhum bloqueio, não teve nenhum... Foi todo mundo fez, topou. Coincidentemente, é uma turma muito proativa e positiva, né? Bom, por que o Luciano e a Rosi não participaram? Eu liguei para eles, avisei, chamei, papapá. Eles falaram sim, e aí na hora da H eles não mandaram o vídeo, não sei por quê. Era isso que eu ia dizer, e tinha mais uma coisa que eu esqueci. Infelizmente eles não participaram, mas a gente é amigo, tá tudo certo. Ô, Balé, Rautimbu. Se fizer outro, ele tá ensaiando fazer outro. Se fizer outro, é só eles chegarem. Pois é. Por que a gente não faz encontrinho com fã? Olha só, quando eu fiz a novela lá, Carinha de Anjo, já tinha essa coisa de internet, de não sei o quê. Então, essa geração mais jovem faz os encontrinhos. Beijo, Matheus Martoni. Encontrinhos com os fãs e tal. Até do Carinha de Anjo eu fiz muito. Mas a nossa geração...
A gente é velho, né? Eu tenho 58. Quantos anos você tem? Você vai falar, Caio? O Caio? Tô louca, né? Eu? O Cássio. Ah, fala, né? Você é mais velha que eu, então eu posso falar. Eu falei 58. E você? Tem 57. Então, a gente é analógico, a gente é antadigital, entendeu? Então, a gente... Esse negócio de encontrinho, essas coisas todas aí, a gente faria se a gente estivesse naquela época com mídia social e tudo, né? Todo Mas quem é. sabe a gente vai para Paulista quando acabar o corona, todos nós juntos vamos falar que vamos fazer um encontro com os fãs do Castelo Ah, Rá-Tim-Bum. isso é ótimo, eu toparia. É bom, depois que acabar o corona, a gente faz para comemorar. Olha ali, Patrícia Gaspar, Caipora tá presente. A Caipora tá aí. Eu já falei oi para Patrícia, eu dei Eu beijo. não vi, Cracatau. Beijo pra Caipora. Então, a Patrícia, né? Eu não sei se a Patrícia era reconhecida, porque a Patrícia era tanta roupa, né? Tinha Mas tanta podem roupa, seguir. tinha aquela uma coisa preta e vermelha, que ela ainda fazia uma maquiagem preta e vermelha, ela ficava completamente reconhecível. Mas se vocês quiserem seguir, a Patrícia Gaspar é Pati Gaspar com 2P. Ela, tá aí, ó, mandando beijo. Ela é a Caipora, gente. Maravilhosa, atriz incrível que tá fazendo teatro pra caramba. Ih, meu Deus, deu Olha, a Patrícia falou que ama nós. pouca Ama bateria nós, não. fraca. Bateria fraca tá. Bom, Ah, nós eu estamos. também amo você, Patrícia. A gente tá 5. Olha, a Lóvia Geladip falou que tinha medo da Caipora. Não, Né? Porque era assim. teve uma coisa maravilhosa quando a gente fazia a peça. A Patrícia que precisava contar isso. Quando a gente fazia a peça do Castelo Rá-Tim-Bum, Admirável Menino Novo, ela entrou em cena, aí ela saiu mal na coxia, porque ela falou, ai, tô péssima. Eu falei, por quê, Patrícia? O que é? Eles começaram a gritar, cai fora, cai fora. Eu falei, que cai fora, Patrícia? Cai fora! Ela tinha entendido que eu gritava, cai fora, cai fora. Não, Patrícia. Ai, a Patrícia é uma delícia, gente. Adoro a Patrícia. Ela demorava mais para se arrumar, tá? E me diz uma coisa, estão perguntando sobre os bastidores do castelo ali, das gravações. Fala, Cássio, você que é todo dia. Ué, depende do que vocês querem saber. O que era? A gente tinha uma rotina dura. A gente chegava e tinha almoço. Mas era muito legal. Os bastidores era muito bacana. Era muito fácil, muito agradável lá naquela ocasião. Era muito tranquilo. A gente tinha... E a gente gravava com vários diretores, né? Eram 3 ou 4, né? Que a gente tinha. 3 ou 4. Exatamente. Depois um se foi embora. Tinha o escorregador mesmo na cozinha? Estão perguntando. Tinha o escorregador mesmo na cozinha? O escorregador na cozinha? Não lembro, não. Acho que não. Não tinha, não. O quarto do Nino tinha aquele negócio que rodava mesmo, né? Na cama, a porta do quarto do Nino, ela rodava. Uhum. E minha bateria vai daqui a pouco. Então, olha, o pessoal pouca prática, não deixou a bateria, mas também falta 4 minutos. Escuta, me diz, eu estava perguntando se a comida era de verdade. Era de verdade. Comida era de verdade. E estão perguntando onde é que está o livro de poesia do Gato Pintado. Gente, cenário, né? Então, aliás, era lindo. O livro de poesia era lindo e o livro da Morgana era lindo que falava. Aquele livro era maravilhoso. Os Rá-Tim-Bumers um deles está falando aí que morria de medo do Doutor Abobrinha, que é o Pascoal da Conceição, maravilhoso. Estão perguntando de treta, curiosidade. Era de boa, né? Não teve... Imagina, não tinha tempo. Não dava tempo. E era tão gostoso, a turma era tão gostosa, que era ver amigos. A gente estava entre amigos mesmo. Isso era muito legal. Não tinha nenhuma treta, nenhum clima, nenhum nada. Era tudo bem, tudo ótimo. Então, Tiago Domingos, beijo. Estão falando aí que viram a peça do Santos Dumont.